o exercício da abnegação, do cuidado para com o próximo e do amor a Deus acima de todas as coisas. Amém? Antes de prosseguir, faça uma avaliação do seu coração. Se você tivesse que medir agora como está a sua prática de cuidado para com o seu irmão e de adoração a Deus, como é que você avaliaria? Como é que está o seu conhecimento de Deus? Será que você de fato tem permanecido firme na doutrina a ponto de, como a igreja de Éfeso, perceber o erro a quilômetros de distância? Ou será que você tem aplaudido o erro? Ou será que o erro tem entrado sutilmente no seu coração, na sua mente? Irmãos, a passagem de Apocalipse, essa passagem que lemos, faz parte da chamada série setupla. E série setupla significa o quê? Quando nós lemos o Apocalipse, irmãos, nós encontramos em todo o livro, Deus falando através de 7 símbolos. E aí, o livro do Apocalipse começa falando as 7 igrejas, depois fala dos 7 selos, as 7 trombetas e 7 taças. É interessante notar esse simbolismo, porque é assim que Deus fala com João, é assim que o nosso Senhor Jesus Cristo se revela a João e dá a João a visão, sempre em 7. Então, o início do livro de Apocalipse é Deus se dirigindo a 7 igrejas, que foram selecionadas ali porque elas representam a igreja não só daquela época, mas a igreja de todos os tempos. É interessante notar que quando nós observamos essas igrejas, nós percebemos muitas semelhanças com aquilo que a igreja dos nossos dias tem vivido, com aquilo que muitos cristãos têm experimentado em nossos dias. E aí nós iremos aprender um pouco mais com essa igreja. Meus irmãos, ao observar a palavra de Jesus e a essas igrejas, das 7 igrejas da Ásia Menor, nós devemos tomar para nós as verdades contidas nelas. E aqui tem muita verdade para o nosso coração. O louvor, a repreensão, as promessas àquelas igrejas servem também ao nosso coração, a nós que estamos aqui nos nossos dias. É por isso que nós não lemos ali a Bíblia como um livro de história antiga, um livro que aconteceu um evento há 2.000 anos, 3.000 anos e ficou lá. Não. Ali estava Deus se revelando, ali estava Deus tirando de si o véu para que nós pudéssemos enxergar a verdade através da história que aconteceu. É interessante notar que Jesus ele usa uma estrutura nessas cartas. Todas as 7 cartas dirigidas às 7 igrejas têm uma estrutura comum. E eu queria que você observasse comigo. Primeiramente, ela começa Jesus fazendo uma descrição de si mesmo. Jesus revelando um atributo de si mesmo. E aqui na carta de Éfeso, na carta à igreja de Éfeso, ele se revela como o sustentador da igreja e conhecedor de suas obras. Veja o que diz o versículo 1 e 2. Diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. As 7 estrelas. O que são aqui as 7 estrelas, irmãos? São os anjos. Alguns intérpretes divergem, mas provavelmente se refiram aos líderes da igreja. O que Jesus está dizendo ali, através daquela visão de João, é que é Ele quem sustenta a liderança da igreja. É Ele quem dá pastores à igreja. É Ele quem levanta, é Ele quem chama homens para pastorearem o rebanho. E esses aqui são chamados de anjos. Mas observe na continuação que ele diz também que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Se você ler o versículo 20 do capítulo 1, você vai perceber que os candelabros aqui é uma referência à igreja. E uma referência a estas 7 igrejas, onde Jesus diz que anda no meio da igreja. Está lá os candelabros, está lá Jesus no meio. O que é que ele está dizendo aqui, irmãos? Que Jesus não se afasta da sua igreja. Jesus está no nosso meio, Jesus está entre nós. Jesus, irmãos, não está distante, Jesus está presente no nosso meio e Ele conhece as obras que nós realizamos. Ele está atento a cada obra que nós realizamos. Então, as cartas começam assim, Jesus revelando quem Ele é. E aí, depois que Jesus revela quem Ele é e o que Ele está fazendo, Ele dá um diagnóstico da igreja. Ele diz
o que ele está vendo na igreja, o que ele está percebendo na igreja. Em seguida, depois de ter dado o diagnóstico da igreja, ele vai trazendo consolo e dando ordens àquela igreja. Ou seja, Jesus não apenas vê a ferida, Jesus também remedia a ferida. Ele sabe o que a igreja tem passado, ele sabe o que a igreja está enfrentando, e ele tem um remédio para sarar e curar as feridas da igreja. Na continuação da carta ainda, depois de ter dado consolo e ordem, ele dá uma ordem que deve ser atendida. É um pedido dele. Ele pede algo à igreja. E por fim ele encerra dando uma promessa, abrindo os olhos da igreja para a recompensa que Deus tem para ela. Ou seja, veja como é que Jesus trata a igreja. Jesus dá o diagnóstico. Jesus diz qual é o remédio para curar as feridas. E Jesus abre os olhos para a esperança, para a recompensa. Ele faz isso para que a gente entenda que vale a pena servir a Ele, que vale a pena atentar para o que Ele diz, porque Ele tem recompensa para aqueles que obedecem a sua voz. Irmãos, essa mesma estrutura você vai encontrar em todas as demais cartas escritas à igreja, aqui no Apocalipse, na igreja de Tiatira, de Pérgamo, com a diferença de algumas que não tem o que Jesus criticar, pelo contrário, Jesus vê coisas boas nessa igreja. A igreja de Éfeso, irmãos, era uma igreja, e uma das igrejas mais idólatras que se tem notícia. Não a igreja, mas a cidade em si de Éfeso. Porque os cristãos, de fato, serviam ao Senhor. Estavam ali com uma deficiência que Jesus queria consertar naquela igreja, mas a cidade de Éfeso, onde essa igreja estava situada, era uma igreja extremamente idólatra. Para vocês terem uma ideia, irmãos, da situação daquela igreja, havia um enorme templo construído à deusa grega Artemis. Artemis, irmãos, na mitologia grega, é o equivalente a Diana na mitologia romana. Não é isso, Alana? Você que é estudante aí das mitologias. E interessante que Artemis, irmãos, ou Artemis, era uma deusa da caça, da lua e da castidade. E ela tinha um templo construído para ela. Irmãos, nessa cidade de Éfeso, onde havia esse grande templo, havia também ali o templo do Senhor, a igreja do Senhor, o santuário do Senhor, onde Deus era adorado. O símbolo de Diana era a tamareira, que é um tipo de palmeira que dá um fruto, que tem um saborzinho parecido com chocolate. É interessante porque quando Jesus se dirige àquela igreja, Jesus também faz menção a uma árvore, e essa árvore não é a tamareira, essa árvore é a árvore da vida, que o vencedor irá receber se permanecer firme na sua batalha espiritual. Irmãos, Jesus viu que os cristãos de Éfeso, eles eram muito vigilantes com relação à doutrina. Eram doutrinados. A gente não sabe bem, né, ali como era que eles estudavam, como é que eles faziam, mas o fato é que Jesus percebia que eram irmãos crentes teologicamente preparados, que tinham capacidade, irmãos, de perceber em proposições, em frases, em ensinamentos, coisas que não estavam de acordo com o Evangelho. Abra aqui um parênteses, coisa que muitos de nós precisamos, coisas que muitas vezes nós ficamos aquela dúvida e aquela confusão, porque não conhecemos a palavra, porque simplesmente lemos a palavra como uma roleta russa, onde vamos encontrar aqui algo que talvez sirva e atinja o meu coração, quando devemos, irmãos, ler a palavra, estudar a palavra de Deus com cuidado. Sabe por quê, irmãos? Porque a heresia, o ensino, o falso ensino, muitas vezes chega sutil, muitas vezes chega à igreja de uma forma aparentemente boa. Irmãos, precisamos aprender com os irmãos lá de Éfeso, que precisamos estar firmes na doutrina, mas eles tinham um problema que nós não podemos seguir o exemplo deles, que era a falta de amor. Era uma igreja de muito conhecimento, mas que faltava o amor. Firmeza doutrinária, irmãos, e amor são inseparáveis, e fica notório nas palavras de Jesus, quando Jesus então dá o diagnóstico daquela igreja. Jesus diz: eu tenho porém contra ti, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Você abandonou o seu primeiro amor. Você conhece a palavra,
você pode responder questionários de teologia, você pode discernir o falso ensino, a heresia da verdade, mas você não vive o amor. Irmãos, quantos de nós não estamos muitas vezes exatamente nessa situação? Capazes de responder rapidamente com a palavra de Deus, capazes até de formular ideias bíblicas com muita facilidade, mas as nossas práticas nos denunciam. As nossas práticas mostram quanto falta o amor em nossos corações, em nossa vida. Irmãos, pesemos nessa noite o conhecimento e o amor em nossas vidas. Não é saudável ações de cuidado desprovida de fé, nem muito menos fé desprovida de cuidado ao próximo. Tiago vai dizer lá no capítulo 2, versículo 26, que a fé sem obras é viva, é morta. Ou seja, conhecimento sem ação de amor. Uma fé que não seja operante é fé morta. Pastor, em termos práticos, explique melhor. Vir à igreja, fazer um curso de teologia, ler bons livros, conseguir formular ideias e proposições maravilhosas, mas a sua esposa, os seus filhos, verem na sua ação, naquilo que você faz, algo totalmente distante de Cristo Jesus, Tiago vai dizer, isso é um crente moribundo, isso é uma pessoa que está morta, é uma fé morta, porque fé e amor não podem se separar, e Jesus viu isso na igreja em Éfeso, que aqueles irmãos tinham conhecimento, mas lhe faltava a prática do amor. Para equilibrar, irmãos, amor e fé em nossas vidas, é necessário que nós aprendamos algumas verdades a partir aqui da igreja de Éfeso. Primeira delas, saiba que Jesus sonda as suas obras. Saiba que Jesus conhece e está a perceber o que você tem feito. Seja aqui, diante dos olhos da igreja, seja distante dos olhos da igreja. Jesus tem visto o que você tem feito. Jesus conhece, irmãos, os passos de sua igreja. Ele é o pastor que pastoreia a igreja dele, o povo dele. Ele é o cabeça da igreja, ele não se separa do corpo. Onde a igreja está, Jesus está lá. Onde eu estou, Jesus está com a sua vida, na sua casa, no seu trabalho. Quando você está sozinho, quando você viaja, Jesus está com você e ele está vendo as suas obras. Ele diz àquela igreja, observe no versículo 2 e 3, conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome sem esmorecer. Atento o que é que Jesus está dizendo aqui. Jesus está dizendo, eu percebo que você é firme, você é perseverante, igreja de Éfeso. Você conhece a palavra, vem os ventos e você está firme na doutrina, você não se deixa levar pelos ventos de doutrina. Você não corre atrás do engano, pelo contrário, você está firme no Evangelho. E eu vejo o que você faz, e que nisso, em relação ao seu conhecimento, você está conhecendo demais. Agora, irmãos, Jesus vai dizer mais adiante, eu tenho um porém contra você o seguinte, versículo 4, você abandonou o seu primeiro amor. Jesus viu duas obras, uma era de perseverança e a outra de abandono. Jesus, irmãos, está vendo o que acontece na igreja. Jesus contemplou a firmeza doutrinária daquela igreja, irmãos, diante dos maus e dos falsos profetas, ou seja, era uma igreja, irmãos, que afastava do seu convívio aqueles, irmãos, que não temiam a Deus, aqueles que tinham uma vida envolvida na pecaminosidade, na prostituição, na impureza. E aí, irmãos, nós percebemos aqui que aquela igreja também percebia os falsos apóstolos, que Paulo, inclusive, lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 5, vai chamar de superapóstolos. Quem eram os superapóstolos naquela época? Eram homens que ensinavam, colocavam muletas no Evangelho, como se o Evangelho precisasse de muletas. Eram homens que davam interpretações equivocadas,
que Paulo vai escrever aos Gálatas preocupado com esse tipo de ensinamento. Aquela igreja já botou para correr e discerniu o falso engano e disse: olha, esses aqui não pregam aqui, esses aqui não proclamam o evangelho, eles não são de Cristo Jesus. Veja, irmãos, que obra maravilhosa, mas que não era tudo que aquela igreja deveria viver. Nós somos, irmãos, tentados a ter a doutrina correta, né? E isso é bom, mas somos tentados a não andar de forma correta. Somos tentados a querer andar apenas com uma das partes, a alçar voo com uma asa só. Não tem como. Não tem como vir para a igreja, compreender a palavra e essa palavra não se transformar em ações de amor na sua vida. É uma fé morta. É uma fé morta. Irmãos queridos, Jesus tem contemplado o que nós temos crido. Ele tem visto o quanto você tem crescido, o quanto você tem se alimentado da palavra, o seu desejo de saber, de conhecer mais de Deus, e não um conhecimento para dizer eu sei, mas um conhecimento para nos levar à intimidade. Certa vez, Martin Lloyd Jones, grande pregador, perguntaram a ele, né, como é que deveria se estudar, como é que deveria estudar a Bíblia. E aí, quem perguntou estava preocupado com a questão da pregação. E Martin Lloyd Jones disse o seguinte: nunca estude para pregar. Nunca estude para pregar. Ele disse: estude para ter relacionamento com Deus. Estão percebendo a motivação qual é? O estudo não é para encher, inflar a nossa cabeça, não é para orgulhosamente bater no peito e dizer eu tenho a razão, eu estou certo, eu conheço os argumentos. Não. O conhecimento de Deus é para nos dar intimidade com Deus. É para dizer, olha, eu conheço realmente, eu sei o que é que meu Deus quer. A gente que é casado, a gente sabe muito bem disso, né? A gente já conhece o gosto da nossa esposa, do nosso esposo, né? Você que é esposa, você sabe quando você olha nos olhos do seu esposo, como é que ele está, né? Lá em casa dizem que quando eu estou meio chateado, eu faço um bico, né? Papai está com um bico, estranho, né? Essas coisas que você, pelo conhecimento, pela convivência ali, observando, você já consegue interpretar muita coisa. Como é que você vai se relacionar com Deus sem conhecer a Deus? Como é que você vai se relacionar com Deus sem você sequer ler a palavra de Deus? Você chega no domingo, escuta a mensagem e diz, pronto, já estou abastecido para o resto da semana. Não pega na palavra. Não lê a palavra. Talvez essa semana aí, né, lhe denuncie que você não foi a palavra. Meus irmãos, nós precisamos crescer no conhecimento. A igreja de Éfeso nos ensina isso, porque Jesus observava como aquela igreja crescia. Irmão, se esforce para ter conhecimento bíblico correto, para ser teologicamente preparado, mas saiba que o nosso Senhor não vê apenas isso. O nosso Senhor está preocupado com o modo, a maneira como você tem vivido, amado, expressado essa fé verdadeira. Irmãos, em segundo lugar, para equilibrar fé e amor, busque o conhecimento que te leve a amar mais a Deus e ao próximo. Se você quer equilibrar fé, conhecimento da doutrina, conhecimento teológico e amor, você precisa de um conhecimento que te leve e te aproxime cada vez mais de Deus, te leve a amar mais a Deus. Jesus revela àquela igreja em Éfeso qual era o problema dela. E aí no versículo 4 ele diz que ela abandonou o seu primeiro amor. O seu primeiro amor. Sua doutrina estava sã, pura, santa, mas o seu amor estava débil e fraco. Jesus provavelmente queria dizer àquela igreja que ela já não tinha o amor inicial por Cristo Jesus. Sabe aquele momento que nós ouvimos o Evangelho, que o Evangelho, irmão, se torna claro para nós e nós somos despertados a amar mais a Cristo e amar os nossos irmãos? Aquela igreja estava distante, havia esfriado. Sabe aquele crente que já está na igreja há um certo tempo, né? E aí começou a cair na monotonia daquela vida religiosa, e aí foi se distanciando, esfriando, já não se vê mais frutos, atos de amor. Era aquela igreja, irmãos, era aquela igreja. Mas também aquela igreja, irmãos, talvez aqui esse amor que ela tem abandonado,
não seja só o amor a Cristo Jesus, seja um amor também aos seus irmãos. Porque não há como você expressar o seu amor a Deus se você não ama os seus irmãos. Então aquela igreja, esse primeiro amor, na verdade é um desapego, um distanciamento de Cristo Jesus. E aí Jesus percebe, irmãos, que aquela igreja já não estava dando frutos de alguém que anda na intimidade do Senhor. Jesus ensinou, irmãos, que o cumprimento da lei se resume em amar a Deus de todo o coração e o próximo como a si mesmo. Só isso. Só tudo isso. Amar a Deus mais do que todas as coisas. Isso quer dizer mais do que os bens que você possui, mais do que a si mesmo, mais do que a sua família, mais do que o seu cônjuge, amar a Deus sobre todas as coisas. E ele diz, e amar ao próximo como a si mesmo. Ou seja, cuidar do próximo como eu cuido de mim. Perdoar como eu me perdoo facilmente, né? Certa vez eu conversava com alguém e a pessoa dizia, olha pastor, eu tenho muitas dificuldades de perdoar. Eu tenho muitas dificuldades. E aí eu lembrava dessas palavras de Jesus, amar ao próximo como a si mesmo. Porque quando Jesus diz amar ao próximo como a si mesmo, você já viu a maneira como você se perdoa? Já viu? Você pisou na bola, rapidamente você arruma um argumento para dizer, olha, eu pisei na bola por conta disso, né? Para justificar o seu erro. Mas quando o outro peca contra você, erra contra você, você não é tão rápido em formular um argumento para poder aliviar a barra dele, não é assim? Amarás o próximo como a ti mesmo. Ou seja, seja compassivo com ele, como você é com você mesmo. Deixe a sua justiça própria de lado e dê a misericórdia a ele também, como você tem dado a você. É assim que se resume, irmãos, o cumprimento da lei. A igreja, irmãos, não mais amava como deveria, era necessário arrependimento. Veja o que diz o versículo 5. Jesus diz assim: lembre-se, pois, de onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. O que é que Jesus está dizendo? O seguinte, aqui o texto não deixa claro para nós onde foi que a igreja caiu, onde foi que a igreja ficou prostrada. Mas em algum evento histórico que aconteceu naquela igreja, aquela igreja ficou distante de Deus. Foi um divisor de águas na vida daquela igreja. A fé, a defesa teológica, o conhecimento bíblico ficou, mas o amor esfriou. E Jesus disse, se arrependa. E ele, inclusive, diz em tom de ameaça, porque ele diz, se você não se arrepender, tirarei o seu candelabro do lugar dele. O que é que significa tirar o candelabro do lugar dele? Aqui é um juízo de Deus. Jesus estaria considerando aquela igreja como uma igreja apóstata. Uma igreja que já não tem ele no seu centro, no seu meio, mas uma igreja que abandonou a ele, uma igreja que seguiu um curso distante, diferente das demais igrejas. Irmãos, se fosse possível medir a profundidade do amor, do seu amor, né? Quanto nós teríamos de profundidade? Pai, pense, será que seria tão profundo como um mar? Ou será que seria tão superficial e tão raso como água no asfalto? Já viu aquela água no asfalto? Bem rasinho, ali, né? Como é que você avalia o seu amor? Escute o que Deus está falando aqui. Quanto mais superficial o amor na nossa vida, mais distante estamos do que Jesus deseja para os seus seguidores. Jesus deseja uma igreja que tenha conhecimento, mas uma igreja que o ame. Uma igreja que ame a Ele sobre todas as coisas e expresse isso no seu cuidado para com o próximo. Ele está chamando a igreja de Éfeso. Éfeso, se arrependa, mude a direção, não continue seguindo nesse curso. Volte ao primeiro amor. Volte às práticas que você tinha quando o Evangelho foi esclarecido para você, quando o Espírito Santo te fez ver o amor de Cristo, o amor de Deus. Meus irmãos, nós devemos avançar no amor, nosso conhecimento de Deus deve nos impulsionar a adorá-lo e a cuidar do próximo. Então escute bem, para unir fé e amor, nós precisamos, irmãos, aqui amar a Deus, conhecer a Deus, saber o que Deus gosta, saber o que Ele quer, saber o que Ele prometeu para as nossas vidas, para que possamos amar a Ele de todo o nosso conhecimento. Amor, irmãos, sem conhecimento,
É ignorância. Você não ama aquilo que você não conhece. A gente só ama aquilo que a gente conhece. Você sabe por que tem muitos cristãos que perdem a cabeça, que são mortos por conta de Cristo Jesus? Porque conheceram a Deus. Se chegassem para você e hoje fossem decapitar você por Jesus, será que você se entregaria por Jesus? Será que você ama Ele, conhece tanto a Ele, que você não teria a sua vida por preciosa, como aconteceu com Paulo, e com tantos outros, alguns que foram lançados, irmãos, em caldeirões de óleo fervente, por amor a Cristo Jesus? Você ama a Deus mesmo? E se você acha que não ama, sabe o que é que pode estar faltando? Conhecimento de Deus. Lembra quando você paquerava? Lembra quando você ainda estava namorando? Quanto tempo você não gastava conversando com o outro, né? Passava horas e tal, conversando ali. A noite ficava pequena, né? Por que isso acontece, irmãos? Porque no ato da paquera, do namoro, a gente vai conhecendo o outro no diálogo e na conversa, para a gente poder amar ele, para a gente poder dizer: eu sei quem você é, suas qualidades, seus defeitos, eu quero amar você assim. É assim que funciona. Irmãos, com Deus não é muito diferente. Ou você conhece a Deus, ou você nunca vai amá-lo. Ou no dia da prova você vai abandoná-lo, porque você nunca conheceu a Ele. Irmãos, o problema daquela igreja é que aquela igreja estava distante do amor. Era um conhecimento sem frutos, sem vida. Era uma teologia fria, que não levava a uma intimidade com Deus, que não levava os irmãos a amarem a Deus. Irmãos, precisamos atentar aqui. Por fim, para equilibrar fé e amor, odeie o pecado. E fixe os seus olhos na recompensa de Deus. E aí, observe que a igreja de Éfeso, ela abominava as práticas pecaminosas dos nicolaítas. Pastor, quem eram os nicolaítas, irmãos? Veja o que diz o versículo 6. Diz assim: mas você tem a seu favor, Jesus está dizendo, o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quando eu pesquisei sobre esses nicolaítas, eu encontrei lá nos pais da igreja, 2 pais da igreja, Clemente e Irineu. Eles disseram que os nicolaítas eram uma seita que recebeu esse nome por causa do seu mestre, chamado Nicolau, que provavelmente você vai encontrar esse indivíduo lá em Atos, capítulo 6, versículo 5, quando ali são separados homens para a obra do Senhor, e a Bíblia não fala mais deles. Então, seguindo a interpretação e as informações lá dos pais da igreja, provavelmente os nicolaítas eram seguidores de Nicolau, que ensinavam, dentre outras coisas, primeiro, comer comidas sacrificadas a ídolos, participar de festas pagãs. Ser um cristão não tem problema participar de festas pagãs, e também estar participando de imoralidades sexuais, cultos a divindades, cultos a fertilidades, orgias que eram realizadas por eles. Então, Jesus olha para a igreja em Éfeso e diz e percebe: eu vejo que você odeia as obras dos nicolaítas. O que é que Jesus viu naquela igreja? Uma igreja que não se misturava com aquilo que é impuro, com aquilo que é contrário à natureza de Deus. Os nicolaítas, eles odiavam isso. E isso estava correto, mas detalhe, isso não era tudo, porque embora detestassem a impureza e o pecado, faltava amor naquela igreja. Como muitas vezes nós detestamos o pecado, não nos misturamos com aquilo que é contrário a Deus, mas nos falta o amor. Os nossos filhos podem dizer: papai não ama. Nossa esposa não pode dar o bom testemunho do amor que nós temos, da representação de Cristo no nosso lar. Meus irmãos, Jesus percebeu naquela igreja que aquela relação contra o pecado era favorável, mas não era tudo. Jesus estabeleceu a recompensa, e a recompensa para a batalha espiritual que aquela igreja deveria estar envolvida. Jesus estabeleceu a recompensa dos vencedores, daqueles que uniram fé e amor. A chamada de Jesus à igreja em Éfeso é: una o que você conhece com as obras que você realiza. Deixe o seu conhecimento se
transformar em ações para com o próximo, em ações para com Deus. Para eles, irmãos, está prometida a vida eterna. E aí ele diz aqui que eles se alimentarão da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Veja o último versículo para encerrarmos. Ele diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. É interessante que essa árvore da vida aqui, ela só aparece em 2 momentos na Bíblia. Aparece lá no Éden, lá em Gênesis capítulo 2, versículo 9, e aparece no último capítulo da Bíblia, lá em Apocalipse 22, versículo 1 e 2. A árvore da vida, que simboliza nada mais nada menos do que a eternidade, que lá no Éden o homem perdeu quando o homem pecou contra Deus. A árvore da vida foi tirada deles, e Deus promete então restituir essa árvore da vida quando o quê? Quando Ele vier para restaurar novo céu e nova terra, nos trazer a nova Jerusalém celestial. E Jesus está dizendo aqui àquela igreja: olha, ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida. Jesus está dizendo o seguinte: igreja, se você unir o que você crê com aquilo que você faz, você tem recompensa, e a recompensa é a vida eterna, é a glória de Deus, é participar eternamente da presença do Senhor. Jesus anima aquela igreja com essa esperança e fixa os olhos dela nessa esperança de que a vida eterna está reservada para nós que amamos e conhecemos a quem amamos e representamos Cristo nas nossas ações, naquilo que nós fazemos. Irmãos, é importante notar que essas palavras são para aqueles que têm ouvidos, porque o versículo 7 não diz, ele diz: aqueles que têm ouvidos, ouçam. Se você ler esse texto e interpretar à luz do que Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11 e 12, onde o Espírito é quem perscruta o conhecimento de Deus, o que Jesus está dizendo é o seguinte: aqueles que têm o Espírito Santo de Deus, que podem ouvir e entender o que Jesus está dizendo aqui nessas palavras, estes sim vão vencer, se vencerem, né? E certamente sim, eles terão direito de se alimentar da árvore da vida. Agora aqui a gente pode inferir uma coisa: tem aqueles que têm ouvidos e não podem ouvir. Tem aqueles que nessa noite ouvirão essa mensagem e não conseguirão discernir nada para a sua vida. Tem aqueles que ouvirão o que Jesus está falando aqui para a igreja em Éfeso, discernirão a letra e a pronúncia dos meus lábios, mas não conseguirão discernir a verdade que está sendo comunicada aqui. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus irmãos, como você tem visto as práticas pecaminosas dos ímpios, daqueles que não temem ao Senhor? Seu coração tem abominado, ou você tem se inclinado, tem até flertado com tais práticas? Jesus, irmãos, é quem nos dá força para rejeitar o pecado e nos inclinar com esperança para as promessas dele, para dizer: eu rejeito, porque o que Deus tem para mim é melhor do que os prazeres momentâneos do pecado, do que os prazeres que eu posso ter aqui e agora, porque o que Deus tem para mim é eterno. O que Deus tem para mim não se acaba, dura eternamente. Portanto, meus irmãos, não separemos o que Deus uniu. Não separe o que Deus uniu na sua vida. Conheça a Deus, mas lembre-se que esse conhecimento precisa estar atrelado com o amor. E o amor é visto no que você faz, porque o amor é sempre um ato de entrega, porque Deus prova o seu amor se entregando e se doando por nós. O amor não são palavras bonitas, né, ou um conceito, uma ideia formada. O amor é ação, o amor é verbo, é algo que eu realizo, é algo que eu faço. Se você tem percebido que o seu coração está inclinado em uma dessas direções, polarizando mais um em detrimento do outro, cuidado, porque o que Deus quer de mim e de você é o equilíbrio, assim como queria lá da igreja em Éfeso, que fosse uma igreja equilibrada, onde tivesse conhecimento, mas que tivesse também práticas de amor para com o próximo e para com Deus. Portanto, canalize tudo o que você tem aprendido para o teu relacionamento com Deus. Leia a palavra com desejo de saber mais quem é o seu Deus.
se você estivesse conversando com alguém que você vai casar e que você precisa conversar sempre. Leia a palavra, buscando ouvir o que Ele está dizendo para você, porque Ele está dizendo para você saber o que é que Ele quer de você. Além disso, lembre-se de que o amor não é algo abstrato, não é algo distante, é algo que se vê nas nossas ações. Mantenha a oposição ao pecado na sua vida e aguarde com expectativa a promessa da vida eterna que Cristo tem para você, que Cristo tem para todos aqueles que no final serão vencedores da batalha espiritual na qual nós estamos envolvidos. Que Deus nos ajude a unir fé e amor. E eu queria orar nesse momento pela sua vida e pela minha vida também. Vamos pedir ao Senhor a graça nesse instante para que Ele nos ajude a não separar esses dois dons, né, que são tão importantes, tão preciosos para as nossas vidas. Feche seus olhos e ore comigo. Meu Deus, Tu és o Senhor que conhece nossas ações, como diz a Tua palavra. Tu estás no meio da igreja e Tu sabe cada obra realizada pela igreja. O quanto temos buscado conhecer a Ti e o quanto também temos agido, Senhor, feito. E Tu sabes, Deus, que muitas vezes nós estamos como a igreja de Éfeso, conhecendo demais e agindo pouco, fazendo pouco. Sabendo, Deus, tantos detalhes da letra, Senhor, mas sabendo tão pouco do amor, da compaixão, da abnegação pelo próximo e pelo Senhor. E eu te peço nessa noite, Pai, fala ao coração da Tua igreja. Pai, eu sei que aqui tem aqueles que têm ouvidos para ouvir, que o Teu Espírito fale poderosamente em seus corações, e que eles saiam aqui determinados, Deus, a evidenciar o conhecimento que tem de Ti, no cuidado da sua esposa, no cuidado dos seus filhos, Pai, no cuidado das pessoas com quem tem convivido, até mesmo lá no trabalho, em meio a pessoas ímpias e que não temem a Ti, Deus, seja com eles lá. Meu Deus, eu te peço. E eu sei, meu Pai, que Tu que sondas, Tu que sabes de cada uma de nossas obras, há de fazer bem mais do que o que nós estamos aqui pedindo. Pai, recebe a nossa adoração nessa noite. Assim eu te oro, assim eu te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, amém. A igreja fica de pé nesse momento. Nós vamos fazer a oração encerrando.